Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do blog do Conde Lopes da Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras colaborações que eu recebo dos meus inscritos e também não inscritos e continuem me ajudando nessa empreitada para a criação de novos conteúdos. E inscreva-se nesse canal, faça esse canal crescer, ajude-me, né, para que meus vídeos tenham maior alcance, né, até para que o debate público se torne mais enriquecedor. Eu estava prestando atenção em algumas manifestações do Supremo Tribunal Federal, e em particular nessa histeria do que se convencionou chamar o combate aos atos antidemocráticos, principalmente do Supremo, é que o paradoxo desse aspecto de combater os atos antidemocráticos é que o STF se respalda em atos que são legalmente inconstitucionais para defender a democracia. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me chama a atenção é a idolatria do pensamento democrático. A democracia agora é glamourizada, tal como nós percebemos, por exemplo, no que ocorria na Revolução Francesa, né? Vive la nation, vive la république, não sei o quê. Ou seja, a democracia virou uma espécie de dogma de fé dos nossos tempos. E isso causaria escândalo a uma boa parte da filosofia clássica do mundo ocidental. Porque se nós lermos os textos de Aristóteles, de Platão, ou mesmo até no medievo, a democracia era muito mal vista. Era vista como o governo da turba, o governo do populacho, o governo da demagogia, o governo das multidões, ou então o governo das oligarquias. E aqui nós chegamos num ponto que toca na sensibilidade da República Brasileira. Esse pessoal vende a ideia do Estado de Direito, da democracia, como se fosse o máximo das perfeições políticas, quando na verdade é uma ideologia que tem como meta simplesmente a legitimação de uma oligarquia. Aí eu pergunto para vocês uma coisa. Evidentemente aqui que eu não estou pregando que a democracia brasileira seja derrubada, nada disso. Eu não estou nem preocupado com isso. Para mim, sinceramente, não faz a menor diferença. Mas eu faço um seguinte questionamento para vocês sobre certos aspectos que, na aparência de embelezamento, escondem grandes feiuras políticas. Recentemente nós assistimos à manifestação dos ministros do Supremo, em que eles se respaldaram em atos idolátricos da República Brasileira e até mesmo do STF. É como se os ministros do Supremo se colocassem como sacerdotes de uma religião civil estatal. Eu gostaria, inclusive, de ler um trecho do discurso da ministra do Supremo, Rosa Weber, que reflete muito bem essa espécie de neopaganismo republicano. Vamos ler. Os inimigos da liberdade saibam que, no solo sagrado deste tribunal, o regime democrático permanentemente cultuado permanece inabalável. Ou seja, nós temos aqui a sacerdotisa do templo sagrado. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer, eu vou deixar a igreja, vou deixar os 10 mandamentos para crer nos dogmas excelsos da Constituição brasileira, que é constantemente rasgada por esses sacerdotes. E podemos ir mais além. Os funcionários do Supremo Tribunal Federal fizeram uma rodinha, né? Olha lá, né? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Deram uma voltinha no Supremo para dar um abraço no Supremo Tribunal Federal, no prédio do Supremo. Oh, é a sacralidade do Supremo, é o Parthenon. Basicamente isso. Mas é claro, poxa, vamos imaginar uma coisa bem interessante. Com 30 mil, 40 mil reais de salário, com certeza você abraçaria o Supremo desde sempre. Ou seja, imagine as boquinhas que esse pessoal das Supremas Cortes tem, por assim dizer, né, para abraçar esse templo, propriamente dito. Mas não deixa de ser patético. Não deixa de ser patético porque isso é uma subversão da própria espiritualidade humana. É uma subversão, inclusive, dos preceitos próprios do que nós podemos dizer da filosofia política. Porque a filosofia política pressupõe não necessariamente um culto idolátrico a um sistema político. É justamente o contrário. A grande lição da ciência política, e eu falo aqui da verdadeira ciência política, como também da filosofia política,
é o fato de que nós temos que sempre ter um certo ceticismo das instituições. Não esse culto babaca, esse culto idiota que os ministros do Supremo criam em torno da democracia, como se fosse uma religiãozinha, e eles os sacerdotes. E é isso que nós estamos vendo. Quando nós observamos as ações de um Alexandre de Moraes, ou mesmo de um Barroso, ou de muitos outros ministros, eles se acham os eleitos, os iluminados, e nós, claro, nós somos apenas uns meros pupilos retardados, uns meros mortais, né, desse templo, desse, por assim dizer, desse panteão de deuses iluminados da democracia. E aqui está o perigo. Nós temos um exemplo histórico clássico da Revolução Francesa. Que a Revolução Francesa realmente fazia as piores barbaridades, os piores crimes, as piores atrocidades, seja contra o povo francês, seja contra a igreja, seja contra a nobreza, seja contra o rei, seja contra os camponeses e contra todo mundo. E mesmo assim, vive la nation, vive la république, nós vamos agora criar um panteão da deusa da razão, da deusa da virtude e não sei o que, blá blá blá. É isso que me parece. E no entanto, caro cidadão brasileiro, você é roubado, você é espoliado, você é vilipendiado, você é sacanhado, literalmente, pela classe política e também pela classe jurídica. Tratado como gado. Você não precisa ser bolsonarista no Brasil para ser tratado como gado. Basta ser brasileiro mesmo. Basta ser um cidadão brasileiro. E eles vêm com essa palhaçada de democracia, democracia. Um grupo que está no poder, que até ontem estava na cadeia, agora está no poder. E nós temos até que reclamar também dos próprios cidadãos, como a democracia é falha. Ou seja, a democracia não tem critérios morais objetivos. O critério é uma turba manipulada pela opinião pública, manipulada por determinados grupos de pressão que votam naquilo que esses grupos oligárquicos querem. Isso é democracia desde sempre. E eu digo que talvez no nosso meio, ou na nossa época, é um estado até piorado. Por quê? Porque existem mecanismos de manipulação da opinião pública, de propaganda, a mass media, enfim, cujo alcance é até muito maior do que em vários tempos imemoriais. Nós não estamos falando da polis grega, nós não estamos falando nem mesmo da comuna medieval, e mesmo assim, quando nós falamos de uma comuna medieval em que havia, de fato, pleitos democráticos, ou pelo menos pleitos eleitorais, esses pleitos tinham critérios objetivos, critérios relacionados à religião, à lei natural, à moralidade pública e etc. Então a democracia não era sacralizada, porque quando falamos de sacralização da democracia, nós estamos também colocando em perspectiva idolátrica o Estado, a vontade do povo, enfim, qualquer coisa que o Estado faça. É isso que é o grande pecado da democracia, talvez um dos piores pecados. E isso para escamotear o quê? Uma oligarquia que voltou ao poder em nome desse discursinho vulgar, desse discursinho sem vergonha, de que o Supremo é um templo. Templo de quê? Templo de quê? Não é a cidade santa de Jerusalém, não. Não são os lugares de peregrinação cristãos do mundo, não. Não é um templo católico, não. É simplesmente meia dúzia de sujeitos de capa preta que foram colocados por questões políticas espúrias que a grande maioria dos cidadãos nem sequer tem ideia do que deve ser passado para que esse pessoal chegasse ao poder. E você bobalhão a democracia. Só falta virar uma religião da democracia. Essa palhaçada russoniana. Eu posso até contar para vocês uma história muito interessante sobre isso. Quando eu estava no Correio, e às vezes, você sabe que o Correio no Brasil é um caso complicado. Às vezes eles não entregam, aí mandam uma cartinha para você buscar o livro, ou então não mandam nada. Simplesmente passam tempos imemoriais lá sua mercadoria. E eu fui na agência buscar uns livros que eu tinha comprado. Aí eu estava conversando com o professor de filosofia e acho que a gente tocou o nome do Jean-Jacques Rousseau. E do contrato social. De contrato social, né? O francês é aquela coisa frescalhada que acha que o pessoal... que finge ser culto, mas não é porra nenhuma. Mas enfim. Aí a gente tava conversando do Rousseau, aí ele até parece, esse cidadão que era professor de filosofia, ele parece até um mundo muito moderado,
E aí, quando tocamos o nome de Rousseau, eu disse, acho que você deve gostar de Rousseau, porque muita gente gosta do Rousseau. Aí disse, olha, você gostar do Rousseau? Eu falei assim, gostar do Rousseau? Se eu pegasse o Rousseau aqui na esquina da minha casa, eu meteria porrada nesse homem. Eu socaria esse homem de porrada. Porque foi um dos maiores delinquentes espirituais da filosofia política. Porque quem lê o contrato social, não nos moldes dos Barrosos, das Rosa Weberes da vida, dos, sei lá, dos Alexandre de Moraes. Não, tirem esses caras. Não, esquece. Eu tô falando de filosofia política mesmo, clássica. Você tem um problema coronariano, um problema de gastrite. É melhor 1000 vezes você beber, sei lá, 5 litros de vinho e ter o estômago ferrado do que ler o contrato social. Que é um grau de pilantragem intelectual que engendrou essa idolatria da República Brasileira, idolatria de Brasília. Cidade feia, horrorosa. Brasília é uma cidade feia. Uma cidade que parece uma Pyongyang sem míssil nuclear, pô. Sem a estátua do Kim, do não sei o que das quantas lá. Só falta isso. Bota a estátua do Kim lá nas planas militares. É Pyongyang, cara. Da ditadura lá, da Coreia do Norte. É a mesma coisa. É a Noa Ruta, aquela cidade horrorosa também lá da Polônia, lá, que parece a cidade sem Deus, que queriam fazer com os operários lá, que os operários não tinham privacidade, não tinham porra nenhuma. Essas modinhas comunistas horrorosas. Então, isso é Brasília. Aí você vai ter culto do templo do STF, ou melhor, o templo do Congresso Nacional. Tudo bem, eu não estou pregando aqui que por conta disso nós tenhamos que desrespeitar os poderes ou fazer quebradeira. Não, eu sou contra ato de vandalismo. Apenas eu sou contra também a idolatria. E é o que me parece, é uma coisa nababesca. Esse pessoal que fica alardeando democracia, pode ter certeza, é para tirar o seu dinheiro do bolso, é para te roubar, é para te oprimir, para te sacanhar mesmo. Tinha aquelas dondocas da terceira via, a tal da não sei o que, Tronic, Simone Tebet, de tudo, que coisa nenhuma. Democracia, não sei o que coisa nenhuma. Que coisa nenhuma de democracia o quê? Essa politicada toda é só em busca de dinheiro e cargo público. Essa politicada toda é só em busca de seus próprios interesses e nada mais. É uma oligarquia, no sentido clássico do grego da palavra. Veja que Aristóteles já dizia que todo poder de fato é oligárquico. Só que a diferença é que aquele governo de minoria que faz, mediante um dever cívico, um dever moral, um dever elevado, é a aristocracia, ou seja, o governo dos melhores. Mas a oligarquia propriamente dita, a oligarquia que só é a oligarquia, é o governo dos poucos, daquela minoria que governa em causa própria. Quase como se fosse uma autocraciazinha. A autocracia da panelinha. E é isso que de fato é a democracia brasileira. E é por isso que a grande maioria dos brasileiros não acredita mais nela. Os brasileiros, na verdade, engolem a democracia por falta de outra opção. E olha que muitas pessoas preferem uma opção autoritária do que a opção democrática. Evidentemente que eu sou contra as opções autoritárias, mas também as opções democráticas não são boas. Porque pelo menos se espera da classe política um nível de elevação moral que muitas vezes é muito difícil numa democracia. Porque a tendência da democracia, por regra, é a degradação. Isso em qualquer lugar do mundo, mesmo nos Estados Unidos, nós percebemos um processo lento e gradual de degradação. E isso porque nós temos que relembrar que a democracia americana foi criada a partir de elites aristocráticas, né, fazendeiros, enfim, tudo mais, que inclusive desconfiavam dos aspectos pecaminosos da democracia. E por que isso? É interessante, porque, apesar de tudo, o pessoal que fundou os Estados Unidos tinha uma formação clássica. Até mesmo um sujeito britânico, irlandês, de formação protestante, como Edmund Burke, que fez uma crítica devastadora à Revolução Francesa, se nós observássemos bem, assim pela linguagem dele, o embasamento crítico contra a Revolução Francesa é todo baseado na filosofia clássica. Ou quase toda. Ou então na Constituição Britânica. Na concepção britânica de política. Claro que Edmund Burke às vezes romantiza muito
a história da Inglaterra, porque a história da Inglaterra é extremamente violenta e existe até um mito ou uma mistificação das instituições inglesas, porque evidentemente que a história inglesa é contada pelos Whigs, né, pelos vitoriosos Whigs da Revolução de 1688. Então, eles precisam romantizar o protestantismo, precisam romantizar, né, aspectos do parlamentarismo inglês e etc., que a gente sabe que os Whigs são meio perigosos, né? Aliás, os ingleses são perigosos em geral, quase todos eles. Mas eles têm coisas boas interessantes. Pelo menos a análise do Burke com relação a certas coisas são interessantes e são até palatáveis mesmo. Mas voltando à questão é que mesmo na questão da democracia, mesmo um país que nasce, né, de propósitos que não são necessariamente tradicionais no âmbito religioso, como no caso do protestantismo, ainda assim há resquícios de uma tradição clássica. Há resquícios de uma tradição clássica que provém do mundo grego, que provém inclusive do mundo medieval. O federalismo americano tem muitos aspectos que remontam ao quê? As autonomias que nós encontrávamos ou encontraríamos na Idade Média e mesmo na Inglaterra. A Inglaterra se rebelou espiritualmente contra a igreja, que foi uma vergonha, uma tristeza. Foi o grande pecado dos britânicos. Mas em outras instituições, como a monarquia, parlamento, etc., né, a questão dos costumes, né, do direito constitucionário, né, esse praticismo que existia no mundo medieval, embora havia um praticismo, mas havia a filosofia. O problema do inglês é que ele só é prático, né? Ele já não é nem mais muito filosófico. Mas enfim, nem espiritual, porque com a ruptura da reforma, criaram aquela igreja estatal horrorosa chamada Igreja Anglicana, mas enfim, mas isso é uma outra história. Mas voltando à democracia, quer dizer, dentro da visão clássica, as declarações desses ministros do Supremo seriam consideradas caricaturais no mundo grego, no mundo romano e no mundo medieval. Seriam consideradas ridículas. A não ser, claro, que se houvesse uma religião civil ou uma religião pública, como havia no mundo romano, no mundo grego, e mesmo assim, sabendo da decadência que é a democracia, isso na filosofia clássica, nenhum greco-romano aceitaria, a não ser que ele fosse um baita de um demagogo, a não ser que ele fosse um baita de um sem-vergonha, a não ser que ele fosse um baita de um pilantra. Então, meus amigos, eu deixo essa reflexão para vocês e um grande abraço.